Reconciliação medicamentosa, parte 2. Vamos voltar a conversar novamente sobre esse assunto de extrema importância? Olá, farmacêuticos! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Maria Priscila. Hoje atuo como coordenadora de farmácia hospitalar e aqui nesse canal eu te dou dicas e te ensino sobre diversos assuntos das diversas áreas da farmácia. Se faz sentido para você receber conteúdos como este, já clica aqui embaixo, curte e compartilha este conteúdo com os seus demais amigos. Há um tempo atrás, a gente conversou aqui nesse canal a respeito de reconciliação medicamentosa. E recentemente surgiu uma dúvida a respeito deste assunto em um grupo privado de farmacêuticos do qual eu faço parte. E eu achei de extrema necessidade voltar a falar sobre este assunto, visto que esta dúvida pode ser com certeza de outros profissionais. Então, só recapitulando, o conceito de reconciliação medicamentosa é nada mais do que o ato do farmacêutico de relacionar todos os medicamentos que o paciente faz uso em domicílio e verificar se está havendo algum tipo de problema em suas prescrições. Porque geralmente o paciente é polifarmácia e faz uso de vários medicamentos. Verificar se está havendo entre esses medicamentos interações medicamentosas, se o paciente está administrando no horário correto, se pode estar havendo interação com algum tipo de alimento ou algum tipo de dieta que o paciente possa vir a estar utilizando, ou até mesmo uma duplicidade de terapêutica. A reconciliação medicamentosa, como nós conversamos no primeiro vídeo, não é necessariamente realizado no âmbito hospitalar. Vamos desmistificar, correto? Eu posso fazer este tipo de relação de todos os medicamentos e realizar esta avaliação no consultório farmacêutico, até mesmo no balcão da drogaria, lá naquela UBS e também no âmbito hospitalar. Hoje, particularmente, eu vou falar com vocês sobre essa dúvida, sobre essa questão da qual eu verifiquei com esses amigos farmacêuticos que ocorre no âmbito hospitalar. Então vamos lá. A pergunta foi: se o paciente faz uso de algum medicamento domiciliar e este medicamento é padronizado na instituição em que você trabalha, como que é feito? Eu devo entregar o medicamento do hospital, já que este é padronizado, ou se o paciente trouxe, esse medicamento de casa ali para administrar no período da sua internação, eu devo utilizar do paciente. Então, em primeiro lugar, que eu gostaria de deixar bastante claro, é que não existe nenhuma RDC que descreva esta situação, que descreva que é necessário o hospital, a instituição fornecer o medicamento, já que é padronizado, ou que não, que deve ser utilizado o medicamento que o paciente trouxe de sua residência. Então, não existe. Não existindo uma RDC, não existindo nada que diga qual das duas vertentes deve ser instituída, fica a critério da instituição, junto com as equipes de médicos, enfermeiro e principalmente da farmácia, instituir através de protocolos, através de POP, descritivo, não importa, mas descrever de uma forma bem clara, principalmente para que o médico saiba como proceder na hora de prescrever o que será feito. Então, no primeiro contato da internação, o médico geralmente pergunta para este paciente ou para o familiar: o paciente faz tratamento
domiciliar? Ele já tem alguma patologia pré-existente? Se sim, ele faz uso de algum medicamento neste momento ou de forma contínua? O paciente ou o familiar trazendo essa informação para o médico, ele primeiramente deve avaliar se nesse momento da internação faz sentido o paciente continuar tomando estes medicamentos ou não. Lembrando que quanto mais medicamentos esse paciente utiliza, mais risco de interações medicamentosas e também de outros agravantes. Claro que tem patologias que de forma alguma o médico vai retirar o medicamento durante o período de internação. Se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, de forma alguma o prescritor vai retirar. Porém, tem alguns medicamentos que muitas vezes o paciente pode fazer uso que não faz sentido naquele momento da internação ele continuar utilizando. Por exemplo, às vezes ele pode estar utilizando por conta algum polivitamínico, um ômega 3, um cálcio, uma vitamina D, porque infelizmente a gente sabe que muitos pacientes ouvem do vizinho, ou vê alguma propaganda na televisão, acha interessante tomar aquele medicamento e começa a tomar por conta. Então, num primeiro momento, esse médico ele vai avaliar, faz sentido continuar ou não. Fazendo sentido continuar utilizando esse medicamento durante a internação, o médico ele vai colocar ou não na prescrição em um campo específico. Por isso que é muito importante que seja definido dentro da instituição se será utilizado os medicamentos do paciente ou o medicamento da instituição, se este for padronizado. Por quê? A grande maioria, se não todos os sistemas que são utilizados para prescrição no âmbito hospitalar, o médico tem como colocar em um campo específico quais são os medicamentos de uso do paciente. Então, se foi definido que vai ser utilizado durante a internação o medicamento do paciente, todos os medicamentos que ele ou a família descreveu que ele faz uso, o médico vai colocar na prescrição neste campo, medicamento do paciente. Não foi instituído que mesmo que o paciente traga, o que for padronizado vai ser colocado na fita do paciente o medicamento da farmácia. Então, o médico já não vai colocar nesse campo medicamento do paciente. Ele vai colocar no campo com os demais medicamentos que naquele momento ele está prescrevendo para a utilização do paciente. Priscila, por que é muito importante o médico colocar devidamente no campo correto? Porque aí entra o papel do farmacêutico na reconciliação medicamentosa no sentido de, se irá utilizar o medicamento da instituição, é muito importante que o farmacêutico vá até esse paciente, converse com ele ou com o familiar e explique que tais medicamentos que ele utiliza é padronizado na instituição e que será utilizado o da instituição. E aí, esse farmacêutico, ele vai solicitar para este familiar levar embora, ou mesmo pode colocar tudo dentro de um saquinho, amarrar ali com enforca-gato, ou simplesmente dar um nó e pedir para esse familiar ou mesmo para o paciente, caso ele seja bastante lúcido e esclarecido. Olha, guarda ou peça para alguém da família levar embora para que não ocorra a duplicidade de administração. Infelizmente, é muito comum nesse tipo de situação o paciente administrar o medicamento que ele trouxe de casa
dentro do quarto. Muitas vezes a equipe da enfermagem nem sabe que ele administrou. Ele ingeriu, ele bebeu por conta. E a farmácia envia na fita para esse paciente e a enfermagem acaba administrando novamente aquele medicamento. Então, se o médico colocou medicamento do paciente, aí a farmácia vai até esse paciente e vai fazer uma análise do que ele trouxe, verificando a integridade desse medicamento, desde a embalagem, verificando se está dentro da validade, verificando as condições do medicamento, se não tem um tipo de avaria, seja de quebra, de coloração, que muitas vezes pode inativar o efeito do medicamento, e principalmente avaliar muito bem quando esse paciente trouxe de casa um medicamento termolábil. Não é simplesmente pegar este medicamento e colocar ali na geladeira, seja do setor ali da enfermaria ou mesmo da farmácia, onde tiver, onde ficar definido a guarda. Se o paciente trouxe um medicamento, por exemplo, uma insulina de casa, é muito importante verificar, questionar esse paciente ou esse familiar onde é guardado este medicamento. Muitas vezes o paciente guarda de forma correta dentro da geladeira, mas não no local correto. Às vezes ele coloca dentro de uma gaveta, às vezes ele deixa na porta da geladeira, que nós sabemos que tem uma diferença de temperatura com o meio da geladeira. Então, muitas vezes é preciso fazer esta verificação, porque não faz sentido utilizar do paciente, e sim o do próprio hospital, da própria instituição, para garantir o efeito desejado do medicamento. Muitas vezes o médico ficou definido em protocolo que vai ser utilizado o medicamento da instituição, mas alguns medicamentos que o paciente faz uso não é padronizado. Então o médico ele vai prescrever os medicamentos que são da instituição junto com os demais que está fazendo o tratamento naquele momento da internação, e vai colocar no campo medicamento do paciente apenas os medicamentos que não são padronizados da instituição. Priscila, mas mesmo assim, mesmo não sendo medicamento padronizado da instituição, se faz necessário o farmacêutico ir até o paciente e verificar esses medicamentos que ele trouxe? Com toda certeza. Muitos pacientes são leigos, são sozinhos, não têm um perfeito entendimento, e é sim papel do farmacêutico orientar que é melhor que ele leve embora aquele medicamento, que vai ser comprado como um medicamento não padrão, se isso for possível dentro da instituição, ou conversar com este familiar que pode estar acompanhando, se ele não pode comprar uma nova caixa daquele medicamento e trazer para o hospital. Por isso que é de extrema importância que quando nós temos o protocolo de reconciliação medicamentosa, seja muito bem descrito pelas equipes, pelo farmacêutico, pela equipe de farmácia, como que o médico deve descrever esses medicamentos na prescrição. Se vai ser utilizado do paciente, se vai ser utilizado da instituição, para que ele coloque no campo correto da prescrição, para que não haja duplicidade de administração, ou até mesmo para que não haja uma ausência. Às vezes o médico pode ter colocado no campo errado, a farmácia não envia e o paciente também não administra no quarto. Os medicamentos que forem utilizados do paciente também precisa ser definido em quem vai administrá-lo. Vai ficar por conta da administração da enfermagem?
Ok. Imprescindível que esses medicamentos estejam descritos na prescrição. Se não tiver descrito, mesmo que seja do paciente, a enfermagem, ela não pode administrar, porque tudo que ela administra, ela tem que checar na prescrição qual foi o horário e quem foi o profissional que administrou. Outra coisa que precisa ficar muito bem definida é se, mesmo a enfermagem administrando, se estes medicamentos vão ficar em algum lugar específico no setor da enfermaria ou a UTI, que seja onde o paciente estiver internado, ou se estes medicamentos ficarão ao lado do leito do paciente, em algum lugar específico dentro do quarto. Para quê? Para que a enfermagem não se esqueça de administrar e saiba com facilidade onde é que este medicamento está guardado. Isso garante vocês não fazem ideia o número de administrações erradas, o número de casos que nós temos anuais, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, a respeito de erros de medicação. Quando a gente fala de erros de medicação, nós não podemos de forma alguma centralizar isso somente no médico. O médico, ele pode sim prescrever errado, mas a enfermagem também pode administrar errado e a farmácia também pode enviar de forma correta. Por isso que eu falo mais uma vez, assim como eu já falei na nossa conversa no outro vídeo, que eu, Priscila, considero a reconciliação medicamentosa essencial. Mesmo que na instituição não tenha uma equipe de farmácia clínica, mesmo que não tenha profissionais suficientes na farmácia, né, os farmacêuticos, para fazer toda a parte de clínica. Mas essa parte de reconciliação é de extrema importância. É uma segurança para o paciente, é uma segurança para todos os que estão envolvidos, desde a prescrição até a administração do medicamento, ok? Então, essa foi a dúvida que surgiu no grupo e eu achei muito interessante, muito importante falar novamente com vocês. Então, um apanhado geral da nossa conversa. Não existe uma RDC que defina se o medicamento que o paciente faz uso domiciliar e é padronizado na instituição, se é para ser fornecido da instituição ou se é para ser utilizado do paciente. Cabe à instituição e todas as equipes envolvidas, principalmente a farmácia, definir como será este fluxo de utilização, desde a prescrição do médico até o envio ou não da farmácia e a administração ou não por parte da equipe da enfermagem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Podem compartilhar com vários amigos, porque este assunto é de extrema importância e se faz sentido para vocês receberem outros conteúdos como este, clica, compartilhe, curta ou coloque também nos comentários que faz sentido e eu trago para vocês outras dicas, outros conteúdos de relevância como este, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima!